Olá, eu me chamo Lara Elis e esse é mais um episódio do Vozes. O Vozes é um videocast que tem como objetivo trazer atores que potencializam questões sociais urgentes. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre a pobreza menstrual e a educação sexual na adolescência. O programa Vozes está no ar. A educação sexual e menstrual é importante para que os jovens conheçam o seu próprio corpo e saibam seus direitos e aprendam a lidar com a menstruação de forma mais segura. Muitas pessoas não têm acesso a absorventes, banheiros adequados e água limpa e, é claro, informação. Os preconceitos e tabus ainda tornam tudo mais difícil, principalmente para pessoas transgêneros e pessoas não binárias. Para mudar essa realidade, programas do governo e ações de organizações da sociedade civil têm buscado garantir dignidade menstrual para essas pessoas. Afinal, a menstruação não é só um assunto individual, mas é uma questão de saúde pública e de direitos humanos. Para a gente começar já o programa, eu quero agradecer primeiro a presença de vocês duas. A Laudineia é assistente social. Você pode se apresentar para a gente? Ok. Primeiro, quero agradecer a oportunidade de falar, né? Meu nome é Laudineia, eu sou assistente social desde 2005. Tive um período de atuação num serviço do município de Serra, enquanto educadora social, que eu atendia famílias em vulnerabilidade social. E há quase 10 anos, desde 2016 especificamente, eu estou como conselheira tutelar no município de Vitória. Então, é uma honra estar aqui neste local representando o meu colegiado. Muito obrigada pela sua presença. E a gente vai apresentar a dona Doraci Alves, que é vice-presidente do Instituto Vovô Chiquinho, né? Pode se apresentar também rapidinho pra gente, pra todo mundo que vai ouvir o podcast. Eu sou dona Doraci, né, mais conhecido por Dora, e sou presidente do Instituto Vovô Chiquinho. E é uma honra, né, estar aqui. Muito obrigado mesmo, né, por o convite. Estamos aqui. Muito obrigada a você também por ter participado. A gente vai começar, então, com a pauta sobre a adolescência, né, que o nosso tema, que é pobreza menstrual e educação sexual na adolescência, né, mas é uma pergunta mais voltada para o meio dos direitos, né, que, na verdade, dos obstáculos, né. Quais são os principais obstáculos que os adolescentes em situação de vulnerabilidade, eles tendem a enfrentar por ter pouco acesso a informações básicas sobre informação, assim, sobre a informação sobre a menstruação? Falar de dignidade menstrual, né, na adolescência, primeiro que dignidade é um dos direitos da criança e do adolescente, que é preconizado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. O artigo 18, inclusive, fala que é dever de todos nós velar para que crianças e adolescentes tenham todos os seus direitos garantidos e fiquem livres de tratamento desumano, desigual, vexatório, constrangedor. A dignidade menstrual, né, por si só, muito mais para nós mulheres, para homens trans e para pessoas não binárias, é um desafio de se falar, porque tem um tabu. Né? Falar de menstruação remete a um imaginário coletivo de que fala de um lugar que não tem higiene, que não se deve falar em público. Então, nós crescemos, eu sou de uma sociedade da década de 70, 80, que minha mãe não me falou isso. Eu fui buscar, naquela época, na escola. Foi a escola que me ensinou. Então, acho que o primeiro obstáculo é romper com esse tabu. Menstruação faz parte do cotidiano feminino, então precisamos falar sim, inclusive através de palestras sobre sexualidade, que são desenvolvidas em escolas, e em unidades de saúde, até mesmo nos CRAS, que adolescentes conseguem verbalizar, por exemplo, que são vítimas de violência sexual. Porque elas não têm essa abertura em casa. Às vezes porque a própria mãe não foi preparada para falar. A própria mãe não teve que buscar informações com outras pessoas. Então, o primeiro obstáculo é romper o tabu de que deve sim falar de menstruação, em especial nos espaços onde a gente recebe informação. O outro tabu é o preconceito. E aí eu vou fazer o recorte, em especial nos homens trans, que são pessoas, mulheres biológicas, que não se identificam com sexo biológico, e ela tem dificuldade de manifestar essa dificuldade. Então, falar de menstruação sexual com esse público é muito mais difícil ainda. E aí a gente consegue aprofundar muito mais quando a gente leva para pessoas em situação de rua, que não têm, de fato, apesar de terem políticas públicas, o acesso imediato a absorventes e a coletores íntimos. Então, a gente tem
esses obstáculos, né? Romper o tabu, desmistificar os preconceitos, e é importantíssimo, uma ferramenta poderosa que a gente utilize o acesso igualitário para todas as meninas a meios de tecnologia. Quando eu era adolescente, eu ouvia em palestras. Hoje, os jovens têm acesso rápido ao telefone celular. Então, a escola, em especial do nosso estado, teve um avanço importantíssimo quando ela ofertou o Chromebook. Então, a gente tem meninas estudando que levam para casa, que conseguem pesquisar o que a mãe não consegue responder, o que a escola, às vezes, não trabalha nos temas transversais, essa estudante consegue buscar essa informação por meios próprios, utilizando o notebook, né? Inclusive, traz essa informação para a mãe também, que Sim. é de uma outra geração. Perfeito. Né? E quebra até um pouco do tabu que ela tem em mente, né? Exatamente. E para você, dona Dora, no caso do Instituto, né, o Vovô Chiquinho, você acha... De qual forma o Instituto ele tem atuado para garantir o bem-estar da educação dos adolescentes, principalmente nesse quesito da educação sexual, né, das meninas? Olha bem, o Instituto ele faz um trabalho, né? Em cima disso, foi o que ela disse, a mente nossa foi criada de uma forma totalmente diferente, que não poderia falar disso, não era assunto. A mãe da gente falava que não era assunto para se comentar. Né? Era um assunto que era da gente próprio, não podia falar com ninguém. Mas hoje no Instituto não, a gente já tem uma outra mente, porque tem que ajudar, principalmente as meninas, né? Tem que ajudar muito, e a pobreza é muito grande. Quando a gente fala assim, era para o poder público ajudar, mas ele passa muito longe, ele não consegue fazer isso, não sei se é porque não quer ou porque não consegue mesmo, e aí o Instituto faz uma parte. O Instituto também atravessa por problema, né? Porque a pobreza é muito grande, o Instituto também não tem recurso, mas a gente tenta de toda forma ajudar as meninas, as adolescentes e as mães também, que faz parte do Instituto, porque a gente faz palestra com as mães, conversa, fala, você não tem o recurso para comprar, não, pode passar aqui no projeto, que a gente, de uma forma ou outra, vai pedir, e eu sou pidona mesmo, a gente pede, fulano, me ajuda, me ajuda, tem misericórdia, me ajuda, eu fico de jeito, me ajuda. Porque, às vezes, a menina fica pegando papel higiênico. Verdade. Miolo de pão também é Miolo muito de utilizado, pão, né? papel higiênico, você entendeu? Papel de pão, gente. Papel de pão, sim. E vai da saúde da pessoa, né? Não só no caso da menstruação em si. A gente tem esse problema que usar esses recursos, miolo de pão, papel higiênico, né? Vem da saúde da feminina. Né? Justamente. E você falou de pedir, né? Então você geralmente tem esse costume de distribuir absorventes? A gente faz um trabalho lá. É direto? Não, porque às vezes a gente não consegue doação. Entendeu? Mas quando a gente consegue doação, a gente faz para todas as meninas que frequentam o Instituto, e as mães delas também, e até algumas da rua, que vai lá pedir a gente. Isso é muito legal. E você entrou nesse quesito da pobreza, né? A gente conversou que esse termo não é muito legal, né? Por conta do jovem querer ter um lugar. E pobreza, né? Essa palavra não remete a algo muito legal. Então a gente vai usar o termo melhor, né? Que é... Dignidade menstrual. Isso. Eu prefiro para... né? Porque você destacou sobre os adolescentes quererem sentir pertencentes, né? E botar esse termo, né? Parece que não tem o direito. E botar que ele tem o direito daquilo é algo seu, né? Você está pagando imposto para aquilo. Sim. É muito importante, né? E aí a pergunta vai ser para você também, né? Que é sobre de que forma o Instituto ele trabalha para ter essa seleção, porque são muitas meninas periféricas, negras na sua maioria, né? Não são todas, né? Mas uma grande maioria são meninas negras e periféricas. E a gente queria saber como que o Instituto, né? Ele trabalha com essa seleção de classe, de gênero nessa pauta, assim. Olha bem, a gente faz o Instituto é aberto para toda a raça que quiser aproximar dele. É aberto. Não tem isso, porque é negro, não vai ir, ou... Não. Precisou, pode ir no Instituto,
que a porta está aberta, tem assistência social, vai atender, e da maneira que a gente atende um, atende o outro, e a gente faz um cadastro e pode passar lá todo mês, tendo, vai doar. Isso é muito legal. E além, né, do acolhimento que vocês fazem, é muito interessante que você destacou que você faz acolhimento com as meninas, né, do Instituto Adolescentes, mas com as mães delas, né, porque linka muito com o que você disse sobre mães também não saberem, né, na maioria das vezes, porque vem de uma geração diferente. Vocês duas são de gerações diferentes, né, e agora você tem filhos, né? Eu tenho um casal. Casal de filhos. Então, a geração dele já vem outra, você também, né, começou a ter filhos, então a geração já vem outra, e aí passando essa informação tanto para os filhos, para as mães, isso é muito interessante. Você acha que a gente menciona a adolescência, mas você acha que o papel da mãe também buscar essas informações, ele é necessário, né? Aí você poderia comentar um pouco mais sobre isso. Sim, então, o nosso lar é a nossa primeira escola. Então, tudo que nós, filhos, aprendemos, a gente aprende primeiro no lar. Quando a gente vai para a escola, pelo menos quando eu era adolescente, quando eu era criança, a minha mãe era muito participativa. Hoje, a mulher ela está muito inserida no mercado de trabalho. Então, a educação ou o acompanhamento do filho dentro do espaço escolar, a mãe não consegue estar sempre ali. Então, são os professores que assumem esse lugar. Às vezes, a mãe também não assume esse lugar porque ela não foi capacitada, ela não teve essa informação. Então, até uma dica para a mãe que tem essa dificuldade de falar sobre esses temas, que os nossos filhos hoje estão muito mais antenados, se aproxime da escola, se aproxime dos professores, vai procurar o CRAS, vai procurar a unidade de saúde, vai se qualificar. Porque a gente escuta muito, divulgado, né, no coletivo, a desinformação de que não é muito adequado se falar de planejamento familiar, de métodos contraceptivos, de autocuidado com o adolescente, porque é como se a gente estivesse incentivando essa jovem a ter a sua primeira relação sexual, a iniciar a vida sexual ativa, e não é isso. Na verdade, o que os profissionais de saúde, o que nós desejamos é ofertar informação, é desconstruir tabus, é levar a verdade para que essa jovem ela se conheça. Conheça, por exemplo, como você mesmo falou, os riscos de utilizar o miolo do pão como um absorvente. E quando a gente fala de dignidade menstrual, é para além de poder ou não comprar um absorvente na farmácia. Né? A gente fala de saneamento básico, saúde pública, porque a gente tem relatos de adolescentes, por exemplo, que ficam muito tempo com um coletor dentro, não tira no período correto e ela pode ter um choque tóxico, ela pode ter uma infecção, que isso pode comprometer a vida reprodutiva dela. Então, a dignidade menstrual é para além da oferta do absorvente, que é importantíssimo, porque é necessário, mas é necessário também pensar em políticas públicas, em informação, e, de fato, potencializar as mães nessa informação e aproximar essa família desses espaços onde os filhos ficam a maior parte do tempo é fundamental. Sim, então, tipo, você sabe dizer basicamente quais estratégias podem ser adotadas para garantir que os adolescentes se sintam seguros e confortáveis de falar sobre a temática, né, sobre menstruação? Sim. Que é um tabu, como você mencionou. Um tabu. Rodas de conversa, palestras. Existe o programa Saúde na Escola, que a educação tem parceria com a saúde, que pensam em estratégias dentro do espaço escolar. É melhor concentrar um público maior dentro da escola que já está ali para estudar do que deslocar, às vezes, o adolescente, né, ou a mulher para a unidade de saúde. Então, aproveita o espaço da educação e pensa em palestras, rodas de conversa, apresentação de filmes, de slides, tudo isso para oportunizar informações. E é importante também trazer para nós, profissionais, a nossa responsabilidade. Existe a resolução 113 do CONANDA, que estabelece os atores dos sistemas de garantias de direito. Esses atores são os profissionais da rede, psicólogos, assistentes sociais, enfermeiros, promotores, juízes, conselheiros tutelares. Cada um, na sua esfera de atuação, tem a responsabilidade de garantir direitos para crianças e adolescentes. Então, essa rede ela já existe, né? Ela foi fortalecida com o Estatuto da Criança e Adolescente. Então, cada um tem a sua responsabilidade no seu processo de trabalho de contribuir para que o adolescente, e até mesmo criança, que tem crianças com 10 anos que menstruam, né? Tenham acesso a absorventes, a coletores, a um espaço onde ela vai estar estudando, que tenha um banheiro onde ela possa tomar um banho,
que o bairro onde ela mora tenha saneamento básico, que ela consiga se higienizar adequadamente. Então, a garantia de direitos, ela perpassa apenas o profissional da escola, da educação, né? A dona Dora fala da ausência do Estado. Eu ia mencionar isso, da ausência do Estado, né? E as ONGs, elas são muito interessantes para isso, né? Porque várias coisas que ela mencionou também podem ser inseridas em ONGs, né? Você diria quais para implementar, assim, principalmente nessa que envolvam adolescentes? Por exemplo, assim, ela falou de palestra, é o que a gente faz lá. A gente faz muita roda de conversa. E às vezes eu até costumo dizer assim, talvez não falou com aquela professora ou com aquele educador. Vamos mudar na próxima roda de conversa, porque o adolescente, às vezes, ele se abre mais com um do que com o outro. Do que com o outro. Verdade. Acho que é muito com a linguagem também, né? A linguagem. Trazer uma pessoa mais jovem para falar com os jovens, a linguagem vai ser diferente. A linguagem é diferente. E volta aquele assunto das gerações se intercalando, porque eu acho que se uma pessoa muito jovem também fizer uma palestra voltada para as mães, né, que você dizem que tem muita palestra lá pelas mães, talvez elas não se sintam tão impactadas, tão, né, identificadas. Mas colocar uma mulher mais da mesma idade, da mesma faixa etária, mais, com mais experiência, muito diferente. Fala a mesma língua, né? Fala a mesma língua. Bom, gente, eu acho que é isso, né? É muito importante a gente trazer essa pauta, porque ela é de saúde pública, né? Sim. Como diz também, mas tem a ver com as leis. E é aquilo, né? A dignidade menstrual é algo que você tem direito, né? Então, é a falta de informação, é trazer políticas públicas, é trazer o assunto à tona, porque é um tabu, mas tem que ser dito. Sim. E eu acho que vocês duas conseguiram trazer isso perfeitamente. Foi muito bom. Vocês querem deixar algum recado, né, tipo, principalmente para as meninas e para os jovens, né, que menstruam, que vão assistir o podcast depois? Sim. Então, eu acho que é uma informação muito pertinente informar que o governo federal, em 2023, ele lançou o programa de dignidade menstrual, né, e nesse programa, ele elenca qual público tem direito a receber gratuitamente em farmácias, da farmácia popular, absorventes e coletores. Então, tem todo um critério para esse público. Ali fala todo o passo a passo, quem tem dificuldade de acessar os meios tecnológicos, pode buscar o CRAS, pode buscar a agente de saúde, porque é muito importante que nós, sociedade civil, a gente se mantenha organizado e que a gente pressione o poder público para que a gente não tenha políticas públicas de governo, que a gente tenha política pública de Estado. Né? E que as nossas políticas públicas, que a dona Dora muito bem falou, elas sejam fortalecidas e aprimoradas. Porque se a sociedade não cobrar, é um direito nosso, não é um favor. A gente paga muito imposto. Então, é um direito nosso exigir que o governo nos dê condições de sobrevivência, de dignidade. Então, assim, deixa essa dica. Tem dificuldade? Não tem informação? Busca os profissionais do posto de saúde, os profissionais da escola ou os profissionais do CRAS, que eles vão orientar todo o passo a passo para o adolescente ter acesso a esse direito. E você daria alguma dica? Não, voltando aí, né? para a ONG mesmo. É isso aí. Eu gosto muito de fazer umas brincadeiras assim. Se ficar calado, o poder público não vai andar. Ele nem vai ver a gente. Então, abra a boca e fala mesmo, reclama mesmo, fala do seu direito que você tem, porque se a gente não falar, ninguém vai falar pra gente. É verdade, isso é um fato. Né? Então, o adolescente tem que falar mesmo e pedir mesmo, que é direito dele. Muito obrigada, gente. Foi muito interessante. Nossa, que legal trazer vocês pra cá. A gente agradece também por vocês terem tirado esse tempo. Esse foi mais um episódio do VideaCast Vozes, projeto coordenado pelos professores Felipe da Horto, Lara Rosado, William de Oliveira e Valina Tiasi. Você confere esse e outros episódios acessando o TV Faesa no YouTube e o site da Faesa, lacos.faesa.com.br.